Bom dia, bom dia! Vamos para mais uma live da semana e hoje o assunto é muito importante, que é sobre coisas que são inaceitáveis em loja. Então, bom dia para quem está chegando na nossa live da semana, pegue seu café, que hoje a gente vai falar de alguns pontos muito importantes que vocês precisam ter atenção dentro de loja e são detalhes que vocês podem ajustar ainda hoje. E eu vou explicar o porquê que eles são tão importantes, porquê que vocês têm que dar essa devida atenção, tá? Que são coisas que eu encontro com frequência dentro de loja, dentro do varejo. E são detalhes que realmente atrapalham as vendas de vocês, atrapalham o posicionamento da marca de vocês, a imagem que o cliente tem da loja de vocês. Por isso que a gente vai falar sobre eles. Porque muitas vezes a gente tá aqui se preocupando com super estratégias e tá não prestando atenção nos detalhes, deixando a desejar em coisas simples que realmente fazem diferença também na percepção que o cliente vai ter em relação à sua loja. Então, já encaminhe essa live para lojistas que precisam assistir ela também, para que eles estejam cientes desses equívocos que acontecem dentro de loja. Encaminhe para os colaboradores de vocês, para que vocês consigam compartilhar essa informação. Então, a gente vai começar, eu listei assim 10 tópicos principais, tá, gente? Mas vocês sabem que durante a live vai surgindo outras coisas, eu vou lembrando. Vocês também me trazem muitas informações aqui que vocês vão respondendo e a gente vai fazer dessa troca. Então, listei 10 pontos, mas pode ser que nós tenhamos mais, tá bom? O primeiro de tudo que é inaceitável dentro da loja de vocês: roupa amassada, principalmente na vitrine. E aí vocês vão falar: Gisele, mas acontece? Acontece. Eu já vi roupa amassada na vitrine, eu já vi gente fazendo provador com roupa amassada. E eu entendo que às vezes esse produto acabou de chegar e você quer mostrar ele, é novidade, é aquela ânsia, né, de mostrar um produto bacana que chegou. Mas, gente, mostrar o produto de vocês amassado, para quem trabalha com confecção, é realmente você tirar 50% do brilho desse produto. Porque tem sim uma diferença em um produto bem passado, alinhado, no caimento, de um produto que você simplesmente tira da sacola todo amassado de qualquer jeito. Você já está mostrando para o cliente que você não tem cuidado nenhum na apresentação desse produto. Teu único objetivo é vender aquele produto para o cliente, que é algo que a gente trabalha muito dentro do visual merchandising, que é mostrar para o consumidor maneiras diferentes de utilizar o produto, mostrar a qualidade, mostrar essa identidade da sua marca, o porquê que o teu produto é um diferencial. Agora, se você não tem nem o serviço de passar a tua mercadoria para oferecer para o cliente, já está começando tudo errado. E eu entendo que, como eu falei, tem produto que chega, novidade, você já quer mostrar, mas precisa sim que esse produto chegue para faturamento, para organização, lá no estoque de vocês. Que ele não seja faturado e já caindo na área de venda sem contexto nenhum, sem ser pelo menos passado nessa correria. Vocês precisam se organizar um pouquinho mais em relação a isso. Então, em relação à passadoria, hoje em dia a gente tem aqueles ferros a vapor, né, manuais, que a gente chama de steamer. E a gente tem um menor mais simples, tem aquele maior que é um pouco mais potente, que é o industrial, mas tem também um bom ferro de mesa, gente. Não deixem de passar as roupas para apresentar para o cliente. Principalmente vitrine. Como que o cliente passa na frente da sua loja, você montou looks lindos, maravilhosos, todos amassados para o teu consumidor. Aí você espera que ele realmente pague o preço cheio nesse produto? Eu não culparia o cliente de não pagar o preço cheio no produto e de pedir desconto para você, sendo que você não está tendo o mínimo trabalho de apresentar aquele produto bem, de uma maneira correta para o teu consumidor, né? Colocar ele bem apresentado para ele. Então, gente, primeiro ponto, quem não tem, eu sei que muita gente às vezes está iniciando a loja e tudo mais, mas já coloca na sua lista como prioridade ter um ferro na sua loja, ter um processo do produto chegar e passar no teu estoque para ser passado, né? Antes de ir para a área de vendas, antes de um provador, antes de uma vitrine, antes de colocar ele dentro da arara, tá? A mesma coisa quando volta do condicional, ele também volta amassado, né? Quando vocês enviam para casa do consumidor.
Então, o que acontece? Esse produto não vai chegar a ser despejado em cima do caixa e voltar para a arara todo amassado. Vocês vão ter que passar ele de novo. Ai, Gisele, mas que chato, né? Toda vez ter que passar porque o produto volta amassado. Pois é, mas é muito melhor vocês tirarem um tempinho ali, alguns minutos, passar essa mercadoria. Por isso que o ferro manual a vapor é melhor, né? E trazer ele para a loja bem apresentado do que vocês deixarem ele todo amassado e perder o valor desse produto. Então, primeiro ponto é esse, é inaceitável dentro de loja de confecção um produto amassado, seja na arara, seja na vitrine, seja no provador. É o básico do cuidado da apresentação de produto. E aí, como a gente está falando de roupa amassada que vai para vitrine, a gente tem que falar sobre um outro ponto de vitrine, que é o nosso segundo ponto da live, que é sobre o quê? Roupas no chão da vitrine. Ainda acontece muito, principalmente em lojas mais de interior, em lojas com produto um pouco mais popular, com preço mais acessível dessa mercadoria. E aí a gente olha todo aquele tablado, aquele chão da vitrine, e ele é muito convidativo pra gente colocar produto. Porque parece que às vezes só o manequim não é suficiente. Eu quero mostrar mais, eu tenho tanta mercadoria aqui na loja que eu quero mostrar mais. Porém, gente, a gente tem que ter essa atenção. Às vezes a gente vai se perder, vai acabar colocando muito produto ali na vitrine e não vai dar foco para nenhum. Esse produto no chão da vitrine, ele tira o foco do cliente, ele desvaloriza o teu produto, tá? Porque a menos que você esteja vendendo, por exemplo, calçados, que é um produto que a gente utiliza no chão, então é aceitável você apresentar o calçado no chão da vitrine, embora que, se você tiver um suporte de calçado, aqueles nichos que a gente trabalha, valoriza ainda mais. Mas é um produto que até é aceitável porque a gente utiliza ele no chão. Tapetes também, você tem, né, esse setor de cama mesa e banho na tua loja e você vai fazer uma exposição na vitrine. O tapete também é aceitável você fazer ele no chão, fazer ele uma decoração, um trabalho, ok. Agora, produto de confecção, que o cliente vai colocar no corpo, a gente não coloca na vitrine, no chão da vitrine. E aí, essa é a questão, que eu já ouvi, mas o chão da vitrine é limpinho. Gente, não é. O cliente não vai querer pagar um valor agregado em um produto que você está expondo no chão. Então é melhor você fazer um rodízio maior dos seus produtos na vitrine, trabalhar nas redes sociais, do que você querer ocupar todo aquele espaço do chão da vitrine colocando produto. Você desvaloriza o teu produto, é o que eu disse já no primeiro ponto, né, da roupa amassada. Você mesmo tá tirando o valor do teu produto. Eu não culpo o cliente de pedir desconto, sendo que você não tá apresentando o produto da maneira adequada. Então, essa questão de roupa amassada, de não trabalhar produto no chão da vitrine, realmente são pontos que fazem a diferença. Você deixa a vitrine um pouco mais clean, né, para você poder mostrar para o consumidor. E eu até separei algumas imagens, porque vocês vão falar, mas o pessoal não faz. Ou, Gisele, mas eu coloquei só 2 blusinhas aqui no chão, tão arrumadinhas. Gente, ainda assim, para começo de história, o chão da vitrine, geralmente, se você não tiver um desnível da rua, ele já fica num ponto que ele não tá na altura dos olhos do cliente. Então, ele não é um ponto principal, um ponto que é valorizado, que chama a atenção do cliente. O cliente já tem que olhar para baixo para enxergar esse produto. Segundo, que é isso que eu falei, a gente acaba colocando o produto no chão, onde ele vai sujar muito mais, esse produto depois vai entrar em contato com o corpo do cliente, né? Você tá desvalorizando ele, então é melhor você fazer um giro da mercadoria ali no manequim do que você expor o teu produto no chão da vitrine, mesmo que ele esteja bem arrumadinho, dobradinho. Utilizem nichos, utilizem mesas pequenas, existem outros expositores que vocês podem utilizar. Se vocês têm pouco manequim, se a vitrine é muito grande, vocês querem trabalhar com algum outro produto para não deixar só o manequim a vitrine ficar um pouco vazia, vocês podem trabalhar. Existem outros expositores, outras soluções, mas não coloquem o produto de vocês no chão da vitrine, tá? Isso desvaloriza o produto de vocês, a marca de vocês e causa uma poluição, porque preenche demais o espaço, não chama a atenção do cliente também, tá? Então, essa é uma questão para vocês já irem anotando, quem chegou do início da live, quem tá chegando agora também. O primeiro ponto que é inaceitável que a gente falou foi sobre roupa amassada, seja no provador da loja, lá nos stories, seja dentro da arara ou principalmente na vitrine. É inaceitável. Toda loja tem que ter o seu ferro ali de passar para deixar a roupa bem exposta. Voltou do condicional, a mesma coisa. Produto passado e aí ele vai para a área de vendas.
Roupa no chão da vitrine é a mesma coisa. A gente não pode, porque desvaloriza o produto, causa essa poluição visual e atrapalha a venda de vocês. Terceiro ponto que eu anotei aqui, que entra nessa questão também de descuido. Vocês vão perceber, gente, que o que a gente está falando hoje aqui são coisas que elas parecem simples, que elas parecem bobas, mas elas acontecem muito dentro de loja. E são essas pequenas coisas que vão criando uma imagem que desvaloriza vocês perante o consumidor, tá? Eu sei que o dia a dia de loja é corrido, eu sei que tá difícil também encontrar equipe para dar conta de todos esses setores, mas a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente acaba perdendo oportunidades de um cliente que já está dentro de loja, de um cliente que poderia comprar mais, mas a gente perde essa oportunidade por causa desses pequenos detalhes. Então, a terceira opção, ela entra nessa questão também de organização e de cuidado na apresentação do produto, tá? Que o que é? Gavetas e balcões com roupas bagunçadas. E aí, quem tá chegando aí, comenta como é que tá a gaveta aí na sua loja. Eu nem tô falando de estoque, tá? Tô falando realmente daquele balcão, daquela mesa que você tem ali de atendimento, que você deixa produtos dobrados, prateleiras. Eu sei que na hora do atendimento, nem sempre você consegue fazer a dobra perfeita, mas o que não dá, gente, é pra gente ter isso daqui, ó. E eu gosto de trazer imagens porque eu falo, e aí vou falar, Gisele, mas você tá falando coisa que não acontece. Eu tenho imagens. Não é aceitável dentro de loja a gente ter um balcão, como nesse caso que é transparente, e a gente ter a roupa literalmente socada ali dentro, de qualquer maneira. Caixa de mercadoria também dentro da loja, a menos que assim, chegou a mercadoria, ela já vai, né, só vai conferir nota e ela vai pro estoque, esse processo rápido, beleza. Mas tem vezes que a gente vê caixas e mais caixas de mercadorias embaixo de arara. Então, assim, vocês precisam se organizar se você não tiver espaço na sua loja para encontrar um local em que você consiga deixar esse depósito. Mas é importante que vocês tenham um estoque para fazer essa parte de logística do produto que está chegando, que está saindo, para não acontecer isso, de vocês terem esse tipo de apresentação dentro de loja. Aqui a gente já não tem questão de coordenação de produto, de VM, vocês podem perceber que a arara está toda separada por categoria, misturado cores, enfim, a apresentação não está aquela coisa lá na parede. Mas o pior de tudo é o balcão, porque ele é transparente. E aí não tem cuidado nenhum na apresentação dessas dobras. Isso também influencia na hora da compra do cliente. Então, assim, é inaceitável que vocês tenham um balcão onde o produto fique exposto e que as roupas sejam simplesmente socadas ali de qualquer maneira, colocadas de qualquer maneira. Ah, Gisele, não dá tempo de cuidar o tempo todo. Ok, mas quando você tiver um tempo, quando você chega na loja, dá aquela revisada, dobra, deixa organizado. Porque isso também atrapalha, isso polui o ambiente de vocês, isso desvaloriza o produto de vocês. O cliente não vai querer um produto que está socado ali, que vem todo amassado, todo descuidado de qualquer maneira. É a mesma questão do condicional. Quando você arruma para o cliente a sacola que vai para casa dele, esse produto tem que ir bem dobrado. Tem clientes minhas que acabam até mesmo fazendo o look já deixando pronto, dobradinho junto. Tem algumas que se dedicam um pouco mais, acabam até colocando numa embalagem personalizada, que fica mais organizado, mas também chega uma apresentação melhor, porque tudo isso influencia sim na imagem da marca de vocês para o cliente, tá? Então, terceiro ponto que é inaceitável dentro de uma loja é a gente encontrar esse tipo de organização, ou no caso, desorganização, tá? Então, a questão realmente de produto dobrado no balcão, se você não consegue manter uma boa organização, então tente trabalhar esse produto em outro local. Gaveta, a mesma coisa. Ah, você vai abrir uma gaveta que você tem de estoque dentro da loja, você abre e parece um ninho de rato, como diriam, né, gente? Tá tudo daquela bagunça, não tá dobrado, nem você encontra o tamanho, o que tem lá, tem tamanho misturado, peça no fundo. Por isso que quando a gente faz projeto de loja, eu não gosto de fazer gaveta muito funda. Porque eu sei que vocês não conseguem manter. Automaticamente, se a pilha de produto dobrada for muito alta, ela vai cair. É por isso também que os meus clientes de atendimento presencial, seja de treinamento, de assessoria, ganham o kit de gabaritos para dobras.
para que eles dobrem esse produto, que fique em balcão, que fique em prateleira, que fique em mesa expositora, no estoque e nesses nichos, para ficar bem dobrado, né? Para que na gaveta, quando você abra, esteja bem dobrado, esteja organizado, que vocês tenham um processo. Porque se vocês me falarem que vocês não se importam, como consumidores, em comprar um produto que está dobrado dessa maneira, socado de qualquer maneira dentro de um nicho, vocês estão mentindo. Que vocês sabem muito bem que a gente tem essa percepção e acaba julgando, criando um conceito, e você não vai querer pagar um valor agregado em um produto que a própria loja está expondo de qualquer maneira. Então, esses cuidados que a gente está falando, gente, é o que eu disse. Ah, mas é algo simples, é algo bobo. E a correria da loja. Se organizem. Se organizem, tá? Para que vocês não passem essa imagem de desleixo, de descuido para o cliente de vocês, porque isso faz diferença, sim, na hora do fechamento de vendas, tá? Outro ponto que a gente precisa ter atenção, que a nossa quarta coisa inaceitável dentro de loja é a gente ter roupa sem preço dentro de loja. Eu entendo que às vezes a etiqueta cai, ou como eu falei, chegou a mercadoria, você já está faturando dentro da área de vendas, porque você não tem outro lugar dentro da loja, e esse produto já saiu, já foi pro condicional, mas vocês sabem que é obrigatório, embora não tenha uma fiscalização tão rigorosa em algumas cidades, mas é obrigatório a gente ter a precificação do produto, tanto na etiqueta que vai junto com o produto, quanto na vitrine. Então, são duas coisas que vocês precisam ter sempre, tá? Não dá para o cliente ficar correndo atrás de você dentro da loja para querer saber qual que é o preço daquele produto que ele tá pegando, tá? Isso daí também já quebra o ciclo de vendas. Ele gostou do produto, ele já ia pegar e ir pro provador. Não, ele tem que pegar a vendedora, daí ela tem que ir lá no caixa, consultar o quanto custa aquele produto, porque ele tá sem etiqueta. E é o que eu disse, uma peça ou outra acontece. Mas tem loja que tem um monte de produto com a etiqueta errada, sem etiqueta. Pra vitrine, principalmente, a gente vê muito essa falta de precificação na vitrine. E é obrigatório, é lei, eu já falo disso, desde quando eu comecei a dar treinamento de vitrinismo, gente, há uns 7, 8 anos atrás, a gente fala disso. Eu sei que algumas cidades não têm fiscalização rigorosa, mas é importante. Por quê? Primeiro que eles consideram um dano ao consumidor não ter informação de preço. Segundo que, hoje em dia, tá todo mundo, como eu disse, é correria, todo mundo com pressa, a gente precisa facilitar o processo da venda. Ter o preço na vitrine e ter o preço na etiqueta visível para o cliente facilita esse processo. Então, o cliente passou em frente à sua loja, se ele achou, nossa, essa loja talvez é muito cara, eu não sei se é para o meu bolso isso daqui, mas eu gostei desse produto na vitrine. Nem sempre ele vai entrar perguntar o preço para vocês, porque ele pode se sentir constrangido se for um orçamento acima do que ele espera gastar, ou do que ele pode. Mas se tiver o preço na vitrine, ele já consegue ter essa visão. Então, às vezes você vai estar trabalhando um produto com ticket mais alto e outro mais acessível, e você consegue pegar públicos diferentes, porque eu sei que a maioria de vocês trabalha nesse formato. Vocês têm produtos mais acessíveis e vocês têm produtos com valor mais agregado. É normal a gente ter esse jogo de preço, né, de precificação dentro de loja. Então, na vitrine, a gente trabalha isso. Então, a gente não vai ter só o teu produto high ticket na vitrine, mas também não vai ter só o produto baratinho. O cliente vai identificar que você tem opções diferentes. E ele vai identificar isso rápido, tá? Então, às vezes, aquele cliente que passa na frente da sua loja, gosta dos produtos, ele não entrou por puro constrangimento, por medo de entrar e achar que aquele produto não vai ser acessível para ele. Porque a gente sabe que tudo comunica, né? A maneira que o produto está exposto, o mobiliário da loja, então tudo isso passa uma imagem. Às vezes a pessoa não vai chegar para perguntar o produto, ou ela tá com pressa. É a mesma coisa que a gente fala sobre redes sociais, o quanto é importante também trabalhar o preço dos produtos, porque é sempre um mistério, você tem que mandar uma mensagem inbox, você tem que pedir num comentário para a pessoa te responder. Gente, vamos facilitar. Mas é que se eu não colocar, eu vou ter mais gente mandando mensagem. Não vai, você vai estar perdendo vendas. A gente precisa facilitar para vocês e para o consumidor, tá? Gisele, mas se é um produto com valor um pouco mais agregado, como que eu trabalho isso dentro da minha vitrine? Trabalha formas de parcelamento. Às vezes o cliente realmente não consegue pagar o valor completo do produto, mas o valor da parcela ele consegue. Então, o produto custa, sei lá, né, R$400. Você pode colocar ali 3 vezes de tanto, 4 vezes, 5 vezes, que aí o cliente vê que o valor da parcela fica acessível para ele.
E existem N possibilidades também de tipos de preço para usar na vitrine, tá? Que vocês podem utilizar. Então, é interessante ter sim, independente se for aquele de imã, se for aquele outro que é tipo Lego, que encaixa as pecinhas, se for um papel pequeno ali com alfinete, ou se for aquele quadrinho no chão, não interessa como você vai colocar. Mas é inaceitável e é obrigatório vocês terem preço no produto dentro de loja e na vitrine também. Se vocês estão anotando esses pontos aí, estão percebendo que, Gisele, isso daqui eu tenho que arrumar, isso daqui... Já vai anotando para vocês arrumarem isso hoje. Estamos começando a semana, já deixem tudo isso alinhado. Se tem balcão que precisa arrumar na sua loja, já coloca aí no processo, no planejamento da semana para você e a sua equipe organizarem tudo isso. E aí eu sei que muita gente não consegue manter organização dentro de loja, por quê? Porque a gente tem muito produto dentro de loja, tá? Então, o que acontece? A gente já falou isso em outras lives e é o que eu trabalho sempre nas assessorias e nos treinamentos, da gente entender qual produto realmente tem que estar dentro de loja o tempo todo, porque é o carro-chefe, e quais produtos não têm um giro tão grande que vocês não precisam deixar uma grande quantidade. Porque muitas vezes fica essa bagunça dentro dos balcões e das lojas porque vocês estão sobrecarregados, vocês estão com um monte de produto que não tem um giro e aí vocês deixam ele exposto de qualquer maneira, porque se o cliente pedir, tá aqui. Sim, mas se ele tiver mal exposto, também não resolve nada. Tá? Então, vamos para o nosso próximo ponto, para a gente não se adentrar muito nessa questão de capacidade de exposição de loja, que é um assunto que a gente fala em outra live, a gente já falou disso, mas dá para falar de novo também, gente, numa próxima. Mas para eu não fugir do tema de hoje, mas assim, analisem dentro da loja de vocês realmente se tá difícil manter a organização porque vocês não estão dando conta, porque vocês não têm técnica suficiente, não tem espaço, ou porque vocês estão usando a loja realmente como um estoque, e aí é claro que todas essas milhões de peças dentro de loja vai ser difícil vocês manterem a organização, que a maioria das vezes é isso que acontece, tá? Então, o quinto ponto que a gente vai falar, recapitulando então, roupa amassada, provador, stories ou vitrine, roupa no chão da vitrine, gaveta, balcões bagunçados com roupa dobrada de qualquer jeito lá, exposta de qualquer jeito. Roupa sem preço, principalmente vitrine, que é lei, que é obrigatório ir dentro de loja. E o quinto ponto que a gente vai falar, que é inaceitável, são cabides misturados dentro de loja. Gisele, como assim? Isso daqui. Um pouco cabide de madeira, um pouco de acrílico, um pouco de plástico. E por que eu coloquei isso como um ponto inaceitável? Gisele, mas eu tô trocando dentro de loja os meus cabides, eu tenho 2, 3 tipos, tudo bem. Mas então você organiza, nessa arara aqui é só cabide de madeira. Nessa outra aqui é só cabide de acrílico, para vocês manterem um padrão, porque isso também visualmente bagunça pro cliente de vocês. Fica um ambiente bagunçado. Então, se você está fazendo essa troca de cabides dentro da sua loja, não tem problema nenhum, mas padroniza. Nessa arara aqui, eu só trabalho esse. Ah, Gisele, mas é que as minhas colaboradoras, elas vêm, fazem a venda, elas pegam qualquer cabide e colocam na arara. Aí a gente precisa criar um processo dentro da loja para educar a equipe. Porque aí você tem que dar a sugestão, né? Ou você arruma isso na hora de guardar já na arara, ou vai ter que revisar a arara todo dia para manter ela padronizada. Porque isso também influencia. Então não tem problema se você está fazendo essa troca de cabides, ou se você tem cabides diferentes, por exemplo, para o setor feminino, para o infantil, para o masculino. Mas sim, padronizem os cabides. A mesma coisa, o lado do cabide. Eu sei que tem gente que deixa, como eu gosto de deixar, nesse formato em que você tira o cabide já para fora da arara. E tem gente que gosta de deixar o contrário, que você empurra o cabide para daí trazer de volta. Eu acho mais trabalhoso nesse formato. E eu não sei, já ouvi isso em várias lojas, que alguém falou, não, mas é que o cabide tem que ficar como se fosse um ponto de interrogação. Gente, pelo amor de Deus, o cabide tem que ficar de um jeito fácil, que vocês tiram da arara, fácil, que o cliente tira sem esse cabide enroscar em 3, 4 outros cabides. E quando ele tá, geralmente, ao contrário, que ele não tá nesse formato que você só puxa da arara, que você tem que empurrar o cabide para trazer ele por baixo, nesse formato eu acho muito mais trabalhoso. Já fiz teste dentro de loja, o tempo para você só tirar o cabide aqui e você levar ele para puxar, quando o cabide tá com o gancho ao contrário, demora muito mais.
Sem contar que é muito mais fácil de você enroscar em outros produtos, em outros cabides, se a sua arara está muito cheia de produto, que geralmente ela está. Então, tudo isso impacta para vocês também no visual da loja. E esses pequenos detalhes vão fazendo o cliente perder essa percepção de valor do produto de vocês. Não interessa se dentro dessa arara você tem vários produtos bonitos, de marca, com uma super coleção, um ticket. Se você tá expondo amassado, se você tá expondo com o cabide todo misturado, com um cabide para lá, um para cá, tudo de qualquer maneira, a percepção de valor desse produto vai diminuir. O cliente não vai querer pagar o valor que ele vale. E como eu disse lá no início, eu não culpo o cliente. Então assim, mas é que o cliente tem o hábito, a gente posiciona sempre de um lado, o cliente vai lá e põe ao contrário. Ok, gente, é processo dentro de loja. É por isso que nos treinamentos, nas assessorias, eu direciono vocês nessa questão de vocês terem um processo dentro de loja. Então, eu cheguei na loja início da manhã, o que eu reviso dentro de loja? Eu faço a revisão dos cabides que são ao contrário, a padronização do cabide, eu faço a reposição da mercadoria que foi vendida, eu organizo os looks nas pontas da arara, os looks frontais, eu dou aquela organizada básica no espaço para iniciar o atendimento. Então, a reposição nem sempre vai precisar ser feita todos os dias, mas a gente precisa ter essa atenção a esses detalhes, tá? Porque eles fazem diferença, sim, na hora da venda de vocês. E aí, como eu disse, vocês estão muitas vezes procurando uma super estratégia, porque acham que o diferencial de tal empresa tal marca, é o mobiliário. Não, gente, às vezes é o básico bem feito que vocês não estão fazendo. E se você não consegue manter nem esse básico dentro de loja, me desculpe, mas a chance de você crescer é muito pequena. Se você não está fazendo nem o básico bem feito dentro da tua loja, não tem como você crescer e dar conta de uma empresa que fatura um valor alto e que vende de uma maneira organizada, se você não consegue fazer o básico hoje quando você está com uma loja pequena. E aí, a gente já falou um pouco dessa questão de ter produto dobrado de qualquer maneira, nos nichos, nas prateleiras, mas tem outra coisa que acontece muito, que é o nosso sexto ponto, e que acontece justamente pelo fato de vocês estarem usando a loja como um estoque e não como uma área de encantamento e de apresentação de produto para o cliente, que é essa daqui. Ter produtos, peças, pilhas de produtos embaixo das peças da arara. Então eu tenho ali arara de calças, só que eu tenho um monte de peça, eu não tenho onde guardar, o que eu faço? Eu coloco embaixo da arara. Isso daqui também polui visualmente. Quando o cliente passa o produto do cabide, ele bate nessas pilhas, ele desmonta essas pilhas, derruba o produto, então acaba também caindo o produto no chão, ficando com a pilha desdobrada, preenche muito esse espaço, fica bagunçado. Então assim, são coisas que são inaceitáveis sim, porque como eu disse, mais uma vez, significa que você tá passando o limite de exposição da tua loja. Toda loja tem um limite, tá? Gisele, como é que é o seu limite da loja? A gente tem que medir certinho a quantidade de araras que você tem e a gente consegue contabilizar quantos cabides cabem, com um espaçamento bom, com um espaçamento permitido, tá? Dentro de loja, para saber quantos produtos você consegue. Mas eu tenho muito mais que isso. Sim, e aí a gente faz o giro da mercadoria. Não tem como você ter, em pleno 2026, todo o estoque da sua loja exposto nesse formato. Por quê? Porque fica desorganizado e passa uma imagem de um produto mais com valor mais acessível. Se você vende um ticket mais alto, já não funciona. Não significa que, porque você tem um produto que é mais acessível, que você precisa expor ele também de qualquer maneira. Então, aqui acontece muito de ter, por exemplo, peças dobradas embaixo de arara, ou que nem na parte superior, que a gente tem o produto dentro do pacotinho, que é para não sujar. Eu entendo, por exemplo, principalmente em peças claras, off-white, branco e tudo mais. Só que pensem comigo, se esse produto tá tendo que ficar num pacote para não sujar, significa que ele não tá sendo visto, não tá sendo provado com frequência.
É a mesma coisa quando me falar, Gisele, a luz tá queimando o produto. Sim, se a gente deixar muito tempo exposto, principalmente o jeans, algumas outras peças, alguns outros tecidos, pode ser que a iluminação estrague esses produtos. Mas será que ela tá estragando porque a iluminação realmente está muito forte em cima dessa mercadoria? Ou porque vocês estão com esse produto ali como se fosse um estoque dentro da loja, ó, há meses, parado no mesmo lugar? Será que esse produto está sujando porque realmente tem muita poeira dentro da sua loja, está num espaço que tem muita circulação, enfim? Ou porque esse produto está parado ali como se fosse um estoque? Existem duas possibilidades, e aí a gente tem que analisar. Então, assim, tem que ter esse ponto de atenção para a gente entender que, muitas vezes, vocês mesmos estão dificultando a venda de vocês por estar usando a loja como estoque. Aí vocês não conseguem organizar porque é muito produto, e aí vocês acabam colocando em qualquer cantinho que vocês acham produto socado de qualquer maneira, dobrado de qualquer maneira. Aí é muito produto para organizar, vocês não dão conta. Então, todos esses detalhes que a gente está falando, como eu disse para vocês, são coisas que vocês conseguem ajustar hoje mesmo, porque são coisas que dependem apenas de vocês. Passar produto, colocar preço, organizar as gavetas, organizar os nichos, tirar excesso de mercadoria que não gira com frequência. Gisele, mas eu não tenho espaço nem no meu estoque. Eu tenho estoque dentro da loja, mas não tem espaço. Aí vocês vão precisar analisar o relatório de vendas de vocês, porque muito provavelmente vocês estão comprando muito mais do que vocês estão vendendo. E aí isso daí vai impactar o financeiro de vocês também. Então, são várias coisas. Não existe nada dentro de loja, dentro do visual merchandising, que não esteja ligada a outra coisa, entende? Então, eu tô comprando demais, automaticamente eu tô com a loja sobrecarregada. Automaticamente, se eu tenho muito produto na área de vendas, além do que eu vendo, eu não consigo manter organizado. Se eu não consigo manter organizado, eu passo para o cliente uma imagem de um produto com valor mais acessível, e nem sempre o seu produto é. Eu desvalorizo o meu produto. O cliente compra menos ou fica pedindo desconto, você tem que trabalhar só na promoção. Tudo isso vai impactar lá no caixa de vocês. Então, cada detalhe que a gente fala aqui, seja nos posts, seja nas lives, são coisas que vocês precisam ajustar, porque ele vai impactar uma, duas ou três áreas dentro da tua loja. Tá tudo interligado. Então, essa questão das peças, como eu falei, se você tá tendo que colocar muito produto embaixo das araras porque você não tá tendo onde guardar, muito provavelmente se tá com a loja sobrecarregada, você passou o teu limite de compras e de limite de capacidade de exposição dentro de loja, tá? Toda loja tem uma capacidade, ela tem um nível, tá? Passou disso, você já tá expondo de uma maneira inadequada, tá? Então, sétimo ponto que a gente anotou aqui, que vem também nessa questão de a gente ter produto demais. Então, por que isso acontece? Que são as araras cheias demais, sobrecarregadas. A gente tá falando disso exatamente agora. Vocês passam o limite de exposição. Então, vocês têm tanto produto porque vocês compraram demais, porque vocês não têm onde guardar, que vocês têm que deixar ele na arara ou nesses balcões e sobrecarregar a exposição de vocês. Ou também vem aquele pensamento antigo de que quanto mais eu expor, mais eu vendo. Gente, uma arara como essa daqui, ela não tem nenhum espaço direito pra gente tirar o cabide sem enroscar em outro produto. Ou seja, a gente não tem conforto nenhum para o cliente na hora do atendimento. Porque para começo de história, essa arara já está muito alta, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas assim, o cliente vai pegar um cabide, cai 3, 4. Ele vai pegar outro, cai mais 3, 4. Ele já desiste de mexer no produto na arara. E aí é uma questão que vocês têm que entender. Que o cliente chega na loja de vocês, ele quer conforto na hora da compra. Ele quer encontrar um produto. Sim, ele quer ter opção? Ele quer ter opção, mas ele não quer ter que ficar garimpando o produto dentro da arara de vocês. Porque ele vem aqui, ó, tem um monte de produto bonito, mas ele tem que ficar procurando, caçando esse produto, porque vocês não conseguem mostrar da melhor maneira, porque, mais uma vez, está sobrecarregando a loja. Ah, Gisele, mas mesmo produto popular eu tenho que deixar um espaçamento gigante entre os cabides? Não. Tem lojas que a gente deixa um espaço maior, tem lojas que a gente deixa um espaço menor. A questão é, a gente tem um limite.
Não dá para você deixar um cabide colado no outro em que você não consegue nem tirar um produto. Isso daqui já significa que você está usando a tua loja como estoque. E eu garanto para vocês que vocês não vendem toda essa quantidade de produto para precisar deixar uma arara tão cheia, tão sobrecarregada desse jeito. Dá para fazer uma exposição muito mais inteligente dentro da arara sem precisar sobrecarregar. Então, muitas vezes, a gente trabalha essa questão do espaçamento do cabide conforme o estilo da loja. Como eu disse, a loja com produto mais acessível não vai deixar o mesmo espaçamento entre os produtos de uma loja boutique. Quanto mais valor agregado tem o teu produto, mais espaçamento você vai ter que deixar entre os cabides para valorizar mais esse produto, para deixar uma arara um pouco mais clean, um pouco mais suave. Porque o cliente compra valor agregado, ele não compra quantidade. Então, em loja que a gente vende valor mais acessível, sim, ela vai ser uma loja com um pouco mais de mercadoria, mas ainda assim vai ter um limite. Porque aí numa loja tão cheia assim, a gente não consegue tirar um cabide sem enroscar em 3/4, a gente não consegue ver o produto direito, mesmo que você aqui, ó, mais ou menos separe por cor, não tem uma boa apresentação desse produto. Então, gente, são coisas que a gente vai trabalhando e vai ajustando. São pequenos detalhes, mas como eu disse, todos esses detalhes que a gente está falando, eles impactam em 1, 2, 3 setores da loja de vocês. Por isso que a gente tem que prestar atenção. A Fer respondeu, nossa, eu estava expondo assim, achando que estava facilitando para o cliente ter tudo já na arara. Agora com o curso que eu estou mudando a minha visão. A Fer, ela é minha aluna do curso completo de Visual Merchandising. E, gente, como o curso tem mais de 9 horas de conteúdo gravado, a gente consegue se aprofundar muito mais do que aqui numa live, por exemplo, tá? Então, por isso que alguns assuntos aqui eu falo, gente, isso daqui é assunto para outra live. Porque se a gente começa a se aprofundar, a gente passa o dia inteiro aqui em live, tá? Mas, realmente, a gente pensa assim, não, quanto mais eu expor, mais eu vou vender. Se eu mostrar que eu tenho todas as opções para o cliente, vai facilitar. Não vai. Porque isso confunde visualmente. O cliente olha para essa arara e fala, tá, para eu achar um vestido eu vou ter que garimpar nisso tudo. E pode ser que tenham peças maravilhosas que ele fosse gostar ali dentro. Mas aí a gente vai trabalhando isso dentro do Visual Merchandising aos poucos. Vocês não precisam trazer tudo ao mesmo tempo. Vocês podem ir fazendo um rodízio dessa mercadoria. E esse rodízio não fica só no offline, né, dentro da loja. Ele fica no online também. Então, as peças que estão hoje mostrando na loja, para o cliente que vem na loja física, não precisam ser as mesmas peças que vocês estão mostrando aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. As peças que vocês enviam no condicional. Se você estrutura um bom processo de vendas com a equipe, você consegue ir trabalhando o teu produto do estoque. Então, o cliente que vem na loja, ele encontra determinados tipos de produto. O cliente que recebe a sacola de condicional vê outros tipos de produto. O cliente que está seguindo nas redes sociais vê outro tipo de produto. Então, você está girando o teu estoque em 3 opções diferentes de canais de vendas. Você não se limita só ao espaço da loja, tá? E eu entendo que muita gente trabalha, por exemplo, com condicional e tem um giro muito grande de produto. E eu sempre levo isso em consideração quando a gente faz treinamento presencial, quando eu vou dentro das lojas fazer a organização, que é a parte da assessoria. A gente leva em conta, por isso que eu falei, cada loja tem um limite. Então, se eu sei que é uma loja que trabalha com muito condicional, sim, a gente vai ter uma loja um pouquinho mais cheia. Mas aí eu vou utilizar outras técnicas de exposição de produto. Eu vou trabalhar cabide de corpinho, eu vou trabalhar extensor. A gente vai pensar em soluções em que a equipe de vendas tenha o suficiente de produto dentro de loja para atender a demanda semanal. E aí entra aquele ponto, vai repondo conforme vai vendendo. Vocês não vendem essas 1000 peças que geralmente vocês têm dentro de loja por dia ou por semana. A menos que seja uma loja muito grande ou o fluxo pode... Gente, tarefa para hoje, que nem é isso que eu ia falar, mas mais uma vez eu vou... Puxa um relatório de quantas peças vocês vendem no mês, na semana e durante o dia. Por que eu falo média? Porque tem dias que você vai vender mais e vender menos, por isso que é média. Puxa um relatório. Vocês vão ver que vocês estão usando a loja de vocês como estoque e é por isso que está dificultando na hora da exposição, da organização e das vendas. Mas aí como é que eu vou saber quais produtos eu deixo dentro da loja? Para não deixar só novidade também, porque daí vocês fazem isso. Traz novidade, o produto antigo vai ficando. O produto antigo
entre aspas, né, gente? Porque às vezes é um produto de 2, 3 meses atrás e que vocês acham que o ciclo de vida dele já acabou. E muitas vezes ele ainda teria muita oportunidade de ser vendido com preço cheio sem ir para promoção. Então, a questão dessa parte mais estratégica é algo que eu trabalho tanto no curso completo quanto na aula de organização de arara. Eu passo o básico de informações para vocês entenderem, filtrarem, porque é algo mais aprofundado, para vocês entenderem quais peças da loja de vocês precisam estar dentro da loja, quais vocês conseguem ir fazendo esse giro, tá? Porque são coisas mais complexas para vocês analisarem. Não é uma receita pronta que todo mundo vai pegar e vai deixar a mesma quantidade. Cada loja é uma loja e eu trato cada loja sim com individualidade. As técnicas do visual merchandising se encaixam em todo tipo de loja, seja loja boutique, seja departamento, seja popular, seja brechó, seja moda evangélica, masculino, feminino, infantil, não interessa. A única questão é saber filtrar qual delas vai se encaixar melhor para a tua realidade. Quanto que você tem que deixar de produto dentro da sua loja, só o teu relatório de vendas vai dizer. E se vocês precisarem de ajuda para identificar isso, me chamem que eu consigo auxiliar vocês, tá? A Thalita Modas comentou também. Minha loja tá abarrotada, vou começar a tirar um pouco de coisas, tá muito cheia. Exatamente, Thalita, a gente faz esse filtro e vocês vão entender também, gente, quando vocês participarem dos meus treinamentos ou em assessoria, enfim, nesse direcionamento mais personalizado que eu faço, que a gente faz o giro desses produtos. Então não significa que você vai deixar o tempo todo tudo dentro de loja. Existem momentos do ano em que tal produto vai estar tendo um giro maior, outro produto vai estar tendo um giro menor. Então, a gente sempre vai estar trabalhando nesse formato. Vocês não vendem todas as categorias da loja de vocês na mesma quantidade durante todos os meses. E aí é esse o ponto que vocês acabam deixando a loja como um estoque. Então, tem um produto que sempre gira bem. Ok, esse sempre vai estar exposto. Mas tem outros produtos que, determinados meses, ele vai ter um giro legal, outros não. Nesse que ele não tem tanto, que não é um produto de destaque naquele momento, a gente retira o excesso dele da área de vendas. Não é que a gente vai retirar tudo, mas a gente retira o excesso. E a gente deixa o que está girando mais. Por quê? Para facilitar o atendimento de vocês. Eu também sou um pouco contra essa questão de vocês terem que ficar o tempo todo indo para o estoque buscar produto durante o atendimento. Por isso que a gente analisa o que precisa estar disponível dentro da área de vendas, em modelagem, em tamanho, em cores, tudo o que vocês precisam para atender um atendimento rápido e irem fazendo uma reposição enquanto o cliente não está na loja, tá? Para que vocês não fiquem o tempo todo indo no estoque buscar produto e voltando, buscando e voltando, que eu acho que isso é desnecessário. É a mesma coisa de peça dobrada. Eu gosto de ter alguns pontos na loja assim para peça dobrada, mas sempre quando a gente faz projeto de loja, que eu faço acompanhamento de reforma ou de projeto de arquitetura, que eu faço esse acompanhamento, eu evito deixar muitos pontos de peças, dobradas, prateleiras, mesas. Eu deixo só o suficiente. Por quê? Senão vocês passam também o dia inteiro dobrando e desdobrando peça. E chega um momento em que vocês não dão conta e aí é o que acontece naquela imagem dos balcões bagunçados. Chega um momento em que vocês não dão conta. Então a gente deixa o suficiente. Preciso de você aqui dentro da minha loja. Pode me chamar que eu vou, tá, gente? Eu faço atendimento presencial no Paraná e Santa Catarina, mas também se for em outros estados e vocês me chamarem, eu consigo ir também, tá? E no online eu atendo o Brasil inteiro, tá? Tanto o treinamento, onde eu ensino para vocês todas essas estratégias que a gente está conversando, quanto a parte de direcionamento. Se você for fazer uma reforma, se você for fazer um projeto de arquitetura de inauguração de loja, eu também faço esse acompanhamento, tá? Para que vocês consigam ter esse direcionamento estratégico de vendas. Não é simplesmente, Gisele, vem aqui deixar minha loja organizadinha por cor e deixar ela bonita. Sim, isso é uma consequência do visual merchandising, mas eu vou trabalhar realmente nesses pontos que são estratégicos e que vão posicionar a marca de vocês e fazer vocês venderem mais. Calma aí, meu problema, estou em Minas. Eu vou pra Minas, sim. Não tem problema, tomar cafezinho, comer pão de queijo, eu vou sim, tá? Pode me chamar que eu vou. O meu problema é que não tem estoque dentro da loja, tenho que deixar na minha casa. Aí que é a questão realmente que o processo de reposição precisa ser muito bem feito. De você ter o relatório e entender o que você precisa levar da sua casa semanalmente para
fazer essa reposição dentro de loja. O que não pode faltar dentro de loja e o que você pode ir levando semanalmente para reposição, né? Então é bem importante isso. Thalita depois me chama, não sei se é a Thalita, né? A Thalita Modas, me chama pra gente conversar a respeito disso, pra eu poder dar esse direcionamento pra vocês. Porque realmente, gente, tem que fazer essa análise e, como eu disse, não é algo pronto que toda loja vai ser igual. Cada loja é diferente nas estratégias que a gente utiliza para esse giro de mercadoria. Então, muitas vezes, aquela questão ali de ter produto dobrado de qualquer maneira, socado ali embaixo da arara, é porque vocês estão com esse excesso de mercadoria por falta dessa organização, desse processo, né, do que vai ser exposto e do que não vai. E aí, essa questão da arara mais cheia do cliente garimpar é a mesma coisa. E aí, a gente sai um pouquinho de dentro da loja e volta para a vitrine para falar de um outro ponto que é inaceitável dentro da loja de vocês. Manequins quebrados, remendados à base de fita. Não existe como valorizar um produto, né, dentro de loja se o manequim está sendo apresentado dessa maneira. Manequim muito desatualizado também, gente, ele passa uma imagem de que a loja não tem esse cuidado. Essa parte de manequim quebrado, remendado à base de fita, expondo o produto de qualquer maneira. A roupa pode ser maravilhosa, mas o manequim desvaloriza o produto. Porque ele também passa essa imagem de desleixo, de falta de cuidado. E eu sei que existem alguns cabides e falei cabides. Existem alguns manequins, alguns materiais que eles quebram com uma facilidade maior, tá? Porém, a gente tem que ter esse cuidado de fazer uma reforma, de pintar esse manequim para que vocês tenham uma apresentação adequada. Porque o cliente não vai querer pagar um valor agregado no produto, sendo que você está expondo no manequim de qualquer maneira. O manequim desatualizado é a mesma coisa. O manequim, ele é a personificação do teu cliente. O cliente quer olhar para o manequim e se identificar. Se o manequim está todo quebrado, antigo, se vocês trabalham, por exemplo, com peruca no manequim, mas é aquela peruca totalmente desatualizada, realmente feia, gente, mal cuidada, é melhor não ter. Se o manequim tem muita expressão facial também naqueles modelos mais antigos e que não é uma visão muito bonita, é melhor que seja um modelo até sem cabeça, se for o caso, tá? Que eu falo muito mais dessa questão de manequins dentro da aula de vitrinismo que a gente tem no curso completo, por essa questão. Tudo isso vai passando uma imagem para o cliente. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma loja que tem um manequim que é aquele tipo busto, né? Aquele que é articulado, que é aquele de tecido. A gente já cria uma percepção de que aquela loja deve trabalhar com produtos com valor agregado, porque o manequim tá passando essa imagem. Aí você passa em frente a uma loja que tá com aquele manequim de plástico super antigo, naquela pose assim, ó, retinha, com uma cara, uma pintura facial feia, antiga, desbotada, remendada à base de fita de qualquer maneira. Você também tá passando uma imagem pro cliente, né? Então, a Thalita ali também comentou, né? Cabide quebrado me mata com durex também. Porque daí, mais uma vez, às vezes você tá com tanto produto dentro de loja que você não consegue deixar um ou dois cabides de fora. O cabide vai quebrando, mas você continua usando porque você tem que expor muito produto. Então, assim, gente, quebrou. Tudo que for quebrado, que você tem que remendar ali, tira da área de vendas. Deixa simplesmente tudo perfeito, arrumado, o cabide alinhado, padronizado. Não usem esses materiais estragados dessa maneira, porque vocês atrapalham a visão do cliente em relação à tua loja, né? É uma questão de desleixo, de descuido, que atrapalha, sim, na área de vendas, tá? E aí, a gente passa para o nosso próximo ponto, né? Que é a questão, realmente, da gente prestar atenção nos manequins, que a gente já falou. E uma outra questão que acontece, que vocês às vezes não prestam atenção, que também influencia, que é a música muito alta ou um estilo totalmente inadequado dentro da loja de vocês. Que não é algo em relação à apresentação do produto, não é algo relacionado, né, à vitrine, à arara, mas também influencia nessa percepção que a gente está falando do cliente de vocês, tá?
tá? Então, por que que a música muito alta? Ela não cria um ambiente aconchegante. E aí, é claro, cada estilo de loja vai ter um estilo musical que combina mais. Quem trabalha, por exemplo, com produto country, você vai ter uma música country dentro da loja. Você trabalha com uma loja mais infantil, às vezes você vai trabalhar com o tema de uma música um pouco mais infantil. Você trabalha com um produto que é mais voltado para essa parte de balada. Você vai trabalhar, às vezes, com com uma música mais eletrônica, uma batida diferente. Mas ainda assim, o volume da música, ele tem que estar num som ambiente, em que o cliente consiga comprar. Porque às vezes ele tá ali com uma exposição legal de loja, ele tá gostando, você tá expondo o suficiente, mas a música incomoda. Gente, sabe aquela coisa de baixar o volume para poder estacionar o carro, para poder se concentrar? É meio que isso. O cliente não consegue se concentrar no que ele tá vendo, no que ele tá tocando, porque tem outro sentido que tá roubando a atenção dele. E se for uma música que não gosta, não combina com o estilo da loja, pior ainda. Porque o que eu vejo às vezes? É uma loja, por exemplo, estilo boutique, valor agregado, o público tem um gosto musical diferenciado, um pouco mais refinado. Você chega na loja, tá tocando um sertanejão ou um funk daqueles. Por quê? Porque a equipe de vendas gosta desse estilo de música. Mas a gente tá lá para vender para a equipe de vendas ou a gente tá lá para vender para o cliente? Ou tá tocando, por exemplo, um pagode. Gisele, o que você tem contra pagode? Nada, eu amo. Porém, eu sei que não é em todo lugar que se encaixa. E isso também vale, né, para essa questão, por exemplo, de redes sociais, tá, gente? Não é porque é uma música do momento que você gosta que você vai colocar em todo post seu aqui no Instagram na hora que você vai vender teu produto. Spoiler, eu sou fã de Harry Styles. Vocês quase nunca vão ver eu colocando isso num post meu de VM. Porque não combina, não faz sentido. Então é isso que vocês também têm que analisar, porque isso também faz diferença na percepção. Tem muito cliente que fica pedindo condicional e não vai na loja de vocês porque ele não se sente confortável no ambiente por causa da música. E por causa do outro ponto que a gente vai falar na sequência, que é sobre iluminação. Tudo isso impacta também na experiência do cliente, né? Então, assim, identifique o estilo da sua loja. Se o seu cliente, por exemplo, se você vende moda feminina, que é uma mulher que trabalha às vezes mais com algo mais social, num ambiente mais, né, que ela presta mais atenção, cuidado e tudo mais, nem sempre ela se adapta nessa questão de uma música num sertanejo, que às vezes assim tá cantando coisas horríveis dentro de loja e aquela música tá lá tocando. Uma loja infantil tocando músicas que tem um contexto totalmente adulto e aquela música tocando numa loja infantil. Não faz sentido. Aí muitas vezes o cliente não deixa de comprar com você, ele compra no condicional. Mas na loja ele não vai mais. E aí a gente sabe que a chance do cliente comprar quando ele vem dentro de loja é muito maior, porque a apresentação do produto é diferenciada, a quantidade de produtos que você também pode mostrar para esse cliente é maior do que numa sacola de condicional, ou do que ele vê nas redes sociais, né? A quantidade de posts que vocês fazem. Então, tudo isso vai influenciar. Então, vocês talvez não tenham percebido, mas até mesmo o mercado trabalha muito com essa questão de música. Em dias da semana que o fluxo está mais baixo, meio da tarde, a música é muito mais calma. Quem trabalha com essa parte dos 5 sentidos dentro de loja, dentro do mercado, mas a maioria deles, as grandes redes trabalham. A música é mais calma. Em horários de pico, em horários de movimento, ou até mesmo em épocas, por exemplo, Natal, final de ano, vocês não vão ouvir música calma dentro do mercado nessas datas e nesses horários. A música é um pouco mais alta e ela é uma música mais acelerada. Por quê? Facilitar o fluxo de pessoas. Sim, isso também influencia no nosso comportamento ali de compra. Se você está com a música calma, automaticamente você relaxa um pouco mais. Você faz as coisas com mais calma. Se você coloca uma música muito acelerada, tende o cliente também a agir de forma mais acelerada. E por que o mercado faz isso em épocas de grande fluxo, horários de pico? Porque ele precisa que esse cliente entre, compre e logo vá embora. Porque senão a gente gera um tumulto dentro do ambiente. Então ele precisa que o fluxo seja, de certa forma, mais rápido. Então, às vezes, o cliente também chega dentro da sua loja, sempre correndo, compra correndo, analise o tipo de música que vocês estão colocando para tocar. Porque isso também influencia.
Sempre são pequenos detalhes, gente. Às vezes vocês estão buscando algo gigante. Prestem atenção nos detalhes. Essa semana de carnaval eu tô colocando uns axés das antigas anos 80 ou 90. Se faz sentido com o teu público, se o teu público vai pra questão de carnaval, ele tá super nessa vibe. Essa música vai causar nele essa sensação, essa vontade de buscar um produto, de reviver memórias que ele viveu, por exemplo, no carnaval antigamente, que agora ele vai de novo, ou ele gosta de carnaval. Então, funciona se você tá dentro desse contexto. Se você tá numa cidade, como a gente falou em outra live, em que nem tem carnaval, você colocar produto de carnaval e música de carnaval, axé, não faz diferença nenhuma. Muito pelo contrário, vai... O cliente vai falar, nossa, o que essa música tá tocando aqui? Não tem nada a ver, né? A Fer comentou, gosto muito de colocar música, ajuda até na vibe das vendedoras, anima. Exatamente, gente, eu sou uma pessoa que 90% do meu dia tem música tocando. A menos que eu esteja concentrada ali trabalhando em algo que preciso realmente 100% da minha atenção, né? Aí eu prefiro o silêncio. Mas dentro de loja, pelo amor de Deus, não me coloquem trabalhar dentro de loja, gente, sem uma musiquinha tocando. Quando a gente tá em reforma, inauguração de loja, aquela correria, treinamento, gente, ajuda, anima muito, né? Dá essa diferença da gente trabalhar. Você tá ali às vezes cansado, mas toca uma música que você gosta, muda a tua energia. E pro cliente, pro atendimento também, né? A questão é, geralmente, o que eu acabo indicando, se você ainda não sabe direito o estilo da sua loja? Procurem músicas internacionais, que são mais neutras, sabe? Ou às vezes até um MPB aqui, uma coisa um pouco mais neutra. Músicas que você tem chance de agradar quase todo mundo, né? Então, também por quê? Não que as músicas internacionais, às vezes, as letras não tenham um contexto totalmente diferente do que você quer. Mas, como nós falamos outro idioma, a maior parte das pessoas vai acabar não entendendo o contexto. Agora, então ela não vai prestar atenção na letra, tá? Então, agora, se o teu público, você trabalha ali com um público que tem já esse conhecimento, que a maior parte do seu público que você atende fala inglês, aí você precisa se atentar no que essa música tá cantando. Porque ele vai entender, ele vai prestar atenção. Então, gente, tem tudo isso, assim, pra vocês irem analisando. Então, questão de música muito alta ou um estilo de música inadequado, vocês precisam prestar atenção, tá? Nunca tinha pensado nisso da música ser mais agitada e influenciar o cliente a ver logo. Influencia. Nós também somos assim. Quando a gente quer relaxar, a gente quer ficar mais calmo, você vai colocar uma música mais calma. Quando você tá animado, você vai colocar uma música mais agitada, mais animada. Também mexe com os nossos comportamentos, né? Não significa que só por causa da música o cliente compra mais rápido. Não. Mas tem a sua parcela de influência sobre o cliente também, né? Até quando eu estou organizando a minha loja, eu coloco música pra animar. Gente, eu amo. Eu, dentro de loja, assim, eu chego para fazer assessoria dentro de loja. Quem é meu cliente mais antigo, que já faça essa assessoria, já fez treinamento comigo, mas os clientes presenciais, eles sabem que assim, ó, musiquinha tocando e um cafezinho. É a Gisele em pessoa. Tem que ter um cafezinho e tem que ter uma musiquinha tocando. Daí, às vezes, eles vão lá, quem já me conhece muito, assim, e colocam hairstyles, daí... Mas, gente, é muito bom. Realmente, muda o ambiente da loja. Tem que ter, porque senão fica aquele silêncio, né? Então, é gostoso o cliente estar comprando e tendo aquela música ambiente, mas, mais uma vez, música ambiente. Que ele consiga prestar atenção, que ele consiga comprar com conforto, né? E pensar no estilo da música também. E aí, a gente linka com outro ponto, que também, às vezes, acaba atrapalhando na parte das vendas e que é inaceitável dentro da loja de vocês, é falta de iluminação. Não só da iluminação ser precária, não tá com a iluminação adequada, tá? Mas o fato de iluminação desligada dentro de loja. Ah, Gisele, não acontece. Acontece porque eu já vi vendedor falando e lojista falando que deixa a luz desligada para economizar. Gente, pelo amor de Deus. Aí o cliente chega na sua loja, a loja tá escura, ele não enxerga direito o produto. Mais uma vez, um fator sensorial, né, um dos 5 sentidos, tá prestando mais atenção do que ele deveria estar prestando atenção. E a iluminação, tanto que é uma aula que eu tô gravando, que vai ser uma aula extra que a gente vai ter na segunda turma do curso completo de Visual Merchandising, gente, que a segunda turma vai ser lançada em breve, que a gente vai falar sobre iluminação de loja. Iluminação tanto geral do ambiente, iluminação para vitrine, iluminação de provador, que também é algo que, se a iluminação tá errada no provador, pode acabar
atrapalhando a tua venda, porque o cliente começa a prestar atenção muito mais nos defeitos dele, que ele encontra de olheira, de gordurinha marcando e tudo mais, do que no produto. E ele não compra o produto porque ele não se sentiu bem, mas não é por causa do produto. É porque mudou a cor do produto no provador, é porque ele tá valorizando outras coisas ao invés do cliente do produto. Então, a iluminação tem esse poder também. E aí, falando do curso completo, gente, nem ia falar sobre isso, mas já que eu entrei no assunto, que a Fer é minha aluna ali também, nós temos, como eu falei, mais de 9 horas. 9 horas são as aulas principais que a gente tem, e a gente tem aulas bônus ainda lá dentro. Tem o e-book de combinações de cores lá dentro, tem e-book de erros de exposição de produto. É realmente o curso completo. Praticamente todo o conhecimento que eu tenho de VM está sendo depositado lá dentro. Na próxima turma a gente vai ter reajuste, então quem quiser aproveitar e adquirir o treinamento ainda com o valor que ele tá? O valor inicial de 597, que vocês conseguem parcelar até em 12 vezes, se eu não estou enganada. Até a próxima turma ele ainda está com esse valor. Depois ele vai ter um reajuste. Por quê? Porque nós teremos várias outras aulas extras, que são essas de iluminação, né? A gente vai ter esse objetivo de focar em outros pontos da loja, além da questão de organização de produto, que a gente já tem várias aulas sobre. Vai ter aula voltada para visual merchandising de calçados, para quem tem loja de calçados e confecção também, tá? Então nós teremos vários outros assuntos que nós trabalharemos, por isso que vai ser uma aula mais completa, sem contar que a gente tem o grupo lá, onde a gente pode trocar ideias, quando a gente tem, né, ali a parte de implementação do treinamento, vocês conseguem enviar fotos, vídeos, eu direciono vocês, a gente faz uma troca. Então, aproveitem, para quem tem interesse, tem o link na bio, ou pode me chamar que eu envio o link para vocês também, que realmente a gente fala sobre tudo ali, a gente fala sobre essa parte de estratégias que a gente está conversando, de entender que produto eu deixo na loja, que produto eu retiro, como eu faço esse giro da mercadoria. A gente fala sobre layout de loja, que é essa questão de mobiliário, tá? Então, tipos de mobiliário, alturas, circulação, como criar ponto focal dentro da loja para o cliente. A aula de coordenação de produto para todos os tipos de loja tem 3 horas de gravação sobre esse assunto. Tem uma aula só sobre combinações de cores e tem a aula sobre vitrinismo, onde a gente fala sobre posicionamento de manequins, a gente fala sobre tipos de manequins, que a gente conversou um pouco aqui sobre o manequim tá quebrado, remendado a fita, mas tem a aula de vitrinismo, a gente fala sobre isso. Então, assim, gente, realmente é muito completa e vai ser mais ainda porque eu estou desenvolvendo mais aulas para vocês. Se vocês tiverem sugestões, também vocês podem enviar que eu vou analisar para incluir também dentro dessas aulas. Fernando falou que indica muito e vai levar a loja para outro nível, com toda a certeza do mundo. Porque o foco não é ensinar vocês simplesmente montar uma arara bonita. São estratégias que estruturam a loja de vocês. E como eu disse, tá tudo interligado. Então, quando você faz um movimento dentro da sua loja, que você organiza uma coisa, influencia todo o resto. Da mesma maneira que, se você faz uma exposição, algo errado, um detalhe errado dentro da sua loja, impacta em todo o restante, tá? Então, essa questão que a gente falou hoje na live, tá aqui já quase 1 hora de live, gente, ou mais. Esses pontos que eu trouxe para vocês, esses 10 pontos principais, são coisas que estão ligadas à parte de organização e cuidado da apresentação do produto de vocês. A gente não tá falando sobre um super investimento, a gente não tá falando sobre mudar toda a loja de vocês, é só uma questão de vocês terem esse conhecimento e de vocês organizarem a loja de vocês. Não é falta de dinheiro, não é falta de produto, é falta de atenção que muitas vezes está atrapalhando vocês na questão de faturar. Com o que vocês têm, eu sempre reforço isso, o tipo de mobiliário, o tipo de produto, com o que você tem hoje, você pode sim aumentar as suas vendas, o seu faturamento, porque o que falta é esse conhecimento, esse direcionamento, e é por isso que a gente tem esse compromisso toda segunda-feira, 7h45 da manhã, na live ao vivo. É por isso que tem conteúdo toda semana, tá? No meu Instagram. Se vocês não seguem ainda, gente, o canal do YouTube, todas as lives estão disponíveis lá, tá? Porque como no Instagram eu acabo fazendo outros posts também, às vezes fica difícil de vocês encontrarem todas as lives. Mas no YouTube, para quem ainda não me segue, tem uma playlist lá com todas as lives já feitas, para vocês poderem maratonar. Tem muito, muito, muito conteúdo por lá, tá? E se você ouviu tudo isso hoje e pensou, meu Deus, isso acontece na minha loja. Ótimo, porque agora você tem consciência do que você precisa ajustar e não tem problema falar, nossa, eu tô errando nisso, meu Deus.
O problema não é errar, gente. O problema é vocês receberem toda essa informação que eu tô passando aqui pra vocês e vocês não alterarem isso dentro da loja de vocês. Se vocês falarem, Gisele, mas é muita coisa, aqui na minha loja realmente tem muita coisa pra ajustar, eu não sei por onde começar. Me chama depois em inbox, a gente conversa, eu posso disponibilizar pra vocês consultoria também, gente, aqui ó, online, ao vivo, vocês me enviam fotos, vídeos da loja de vocês e eu analiso cada detalhe e passo pra vocês um guia, um direcionamento pra vocês conseguirem ter esse guia, esse processo por onde vocês começam, o que vocês fazem, o que pode ser melhorado, como fazer isso. Que eu sei que isso acelera muito mais o tempo de vocês dentro de loja, o faturamento de vocês, do que vocês ficarem sozinhos, tá? Então, às vezes, uma reunião de uma consultoria ali de 1h30, 2 horas, a gente consegue acelerar a loja de vocês muito mais. Caso vocês queiram algo realmente mais aprofundado, quem gosta mais de estudar, temos as lives aí no YouTube, tem todo o conteúdo aqui no Instagram também. Compartilhem também, gente, com os lojistas que vocês conhecem, com os vendedores, com os gerentes, esse conteúdo, porque é um conteúdo riquíssimo que eu passo aqui pra vocês e que a gente precisa espalhar a palavra do VM, né? Eu uso esse termo de espalhar a palavra do VM, porque realmente é um conhecimento que não dá pra gente guardar só pra gente, só pra nossa loja. Eu sei que vocês têm amigos lojistas que vocês conhecem, compartilhem essas informações, né? O perfil para que eles também possam aprender, possam compartilhar com outras pessoas, tá? Então, gratidão, Gi, por compartilhar esse conhecimento. Vou assistir todas as lives e vou seguir no YouTube também. Aguardo vocês, gente. Se vocês tiverem sugestões sobre temas que vocês têm dúvidas, enfim, mandem mensagem, eu respondo todo mundo que manda mensagem em box, nos comentários, em qualquer lugar. E não esqueçam, gente, de compartilhar isso, como eu falei, com outras pessoas também. Se vocês precisarem de ajuda, tem o link da bio no Instagram, ou pode comentar aqui na live mesmo, Gisele, preciso de ajuda depois no post, que eu auxilio vocês, que eu trabalho tanto com essa questão da consultoria online, quanto a assessoria, tá? Qual que é a diferença? Assessoria, eu faço análise de loja, mas a gente tem a possibilidade de fazer a organização de loja ao vivo. Então, a gente faz aqui, ó, vídeo chamada, eu vou direcionando vocês e vocês vão montando as araras com o meu direcionamento. Para quem trabalha, tem essa opção também do treinamento presencial, da assessoria presencial, onde eu vou até a loja e organizo, mas eu sei que todo mundo que mora assim uma distância maior, às vezes não consegue ter esse acesso, mas o online resolve, tá, gente? Tenho vários serviços para direcionar vocês, não soltar a mão de vocês, para que vocês alterem esses detalhes dentro da loja de vocês, aprendam as técnicas de VM para melhorar a exposição e aumentar o faturamento, tudo bem? Então, essa foi qual o valor dessa chamada de vídeo. Gente, o valor da consultoria depende muito do que você precisa, tá? Algumas lojas a gente faz em 1 ou 2 reuniões. Mas, Thalita, depois eu passo certinho a questão do investimento para vocês, porque, como eu disse, gente, ele é personalizado. Às vezes, em uma reunião, eu já consigo entender o que você precisa e te passo esse direcionamento. Já outras pessoas, a gente faz algo 2, 3 reuniões. Então, depende muito disso, tá? Então, o valor, ele é personalizado. Mas a parte das reuniões, gente, da consultoria ao vivo, ela parte a partir de R$500, tá? Então, dependendo, se for algo mais simples, é um valor que vocês conseguem fazer. A gente parcela, a gente negocia, forma de pagamento é super tranquilo. Para quem ainda não é meu aluno, a aula de coordenação de produto, que é a aula de organização de arara, ela tá R$247, que é um valor também bem acessível que vocês conseguem trabalhar. E o curso completo, por enquanto a gente não faz o lançamento da segunda turma, está por R$597, tá? Que vocês conseguem parcelar. Mas eu sempre falo isso, o valor da parcela de vocês, ou o valor ali dos treinamentos online, gente, desses gravados, é questão de 1 ou 2 produtos que vocês vendem na loja já paga o treinamento, tá? Que é realmente um valor acessível para que vocês consigam aprender isso e aplicar dentro de loja, tá? O meu trabalho presencial, claro que ele tem um valor diferenciado, tem deslocamento, enfim, né, gente? Eu tô ali dentro de loja com vocês. Mas os trabalhos do online realmente é para ser um valor acessível para que vocês consigam aplicar isso dentro de loja e acelerar muito mais, né, as vendas de vocês. Questão de 1, 2, no máximo 3 produtos que vocês vendem dentro da loja de vocês, vocês já pagam esse investimento e esse conhecimento continua pro resto da vida de vocês. Então, realmente, é um valor bem acessível para vocês aplicarem. Dá para fazer treinamento de equipe por videochamada? Sim. O treinamento de equipe, geralmente, a gente faz nesse formato de assessoria, né? Por isso que eu falei que depende muito da realidade de cada loja.
Algumas consultorias, a gente faz simplesmente o direcionamento e vocês aplicam dentro de loja. Já quando a gente tem uma equipe maior, a gente faz essa parte da organização de araras, da coordenação dos produtos, através de videochamada. E no online, gente, todas as reuniões que a gente faz, seja da consultoria, seja do treinamento, seja dessa assessoria, elas são gravadas. Então, vocês ficam com esse material para vocês. A apresentação teórica que eu uso no treinamento é enviado para vocês. A gravação da reunião também é enviada para vocês, tá? Então, todo esse material, além do meu suporte no WhatsApp. Então, assim, Gisele, a gente fez o treinamento, a gente fez a assessoria, aplicou em loja. Quando vocês forem aplicar isso sozinhos, se vocês ficarem em dúvida, quem é aluno meu, quem é cliente meu, tem esse acesso de conseguir mandar foto da loja e eu direcionar vocês pelo WhatsApp. Então, não é assim, fiz o curso, a Gisele virou as costas e nunca mais eu tive acesso a ela. Não. Ou eu tenho que pagar de novo para ela me responder aqui no WhatsApp, para ela falar se essa arara que eu montei ficou boa ou não. Meus alunos, meus clientes têm esse privilégio, tá? Enquanto eu conseguir atender todo mundo, e eu espero sempre me organizar para conseguir atender todo mundo, vão ter esse acesso exclusivo com o meu direcionamento, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder se eu tô em atendimento, se eu tô em reunião, né? Como, por exemplo, agora, eu tô aqui em live. Quem me enviou mensagem agora vai ter que aguardar um pouco para eu responder. Se eu tô em reunião presencial ou online, eu posso demorar um pouquinho, mas nunca fica sem resposta, tá? Então, meus alunos têm esse diferencial que eu tenho muito orgulho de ter, assim, porque realmente não tô aqui só pra, compre meu curso, compre meu treinamento e nunca mais eu dou retorno, né? Quem é meu aluno que tá aqui na live e sabe que vocês têm acesso a mim, eu passo direcionamento de fornecedor, de dicas, tudo que eu puder direcionar vocês. Eu não poupo conteúdo, gente. Vocês percebem pela live que nós já estamos aqui hoje há mais de 1 hora nessa live. Bom dia, o pessoal da DG Formen são meus alunos do curso completo também. E várias vezes a gente já conversou por WhatsApp, mandou foto de vídeo de loja, de posicionamento de ilha de manequins. Ele estava reformando também, passei algumas sugestões da reforma. Então, assim, gente, independente do que vocês forem trabalhar dentro de loja, aluno meu tem acesso meu aí, esse direcionamento exclusivo. Gente, a live de hoje é isso, porque se a gente continuar aqui, a gente vai o restante do dia, né? A live fica muito extensa, coitado de quem assiste depois. Mas não se esqueçam, toda segunda-feira às 7h45 nós temos live. Comentem depois também no post, tá? Que vai ficar salvo aqui no Instagram ou lá no YouTube. Outros temas que vocês gostariam que eu conversasse, que eu falasse com vocês aqui nas lives. Para quem precisa desse direcionamento mais personalizado da loja, temos a opção de consultoria, de assessoria online, o treinamento online também, tá? Para equipes. Para quem não quer assistir o gravado, prefere uma aula ao vivo, com eu aqui, ó, falando com vocês, eu também realizo, tá? Independente do lugar que você estiver, se eu não conseguir atender vocês presencial, eu atendo vocês no online, tá bom? Então, ó, gente, um beijo, uma excelente semana para vocês. Que espero que vocês tenham aproveitado muito essa live. Não se esqueçam de caminhar para outros lojistas. Se você ainda não me segue também aqui nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, por favor, deixe seu like, siga que sempre tem conteúdo aqui para vocês. Até a próxima, gente!